palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus estamos de volta. E nós vamos meditar em Lucas capítulo 10, meus amados, o ensinamento de Jesus Cristo a respeito de juízos, os juízos, os prejuízos, aqueles que rejeitam o Senhor, quem tinha oportunidade de ouvir, de aceitar, de admirar, de aproveitar o momento da revelação de Jesus Cristo, aquelas aulas maravilhosas, gratuitas, tudo à disposição e a rejeição aberta. Então nós vamos aprender neste tema, Lucas capítulo 10. O Senhor Jesus tinha a perfeita capacidade de ensinar. E aqui a partir do versículo 13, ele começa a fazer os lamentos, a antecipar os lamentos. Então nós vamos ver de 13 a 19 os lamentos de Jesus aqui. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentados em saco e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevaste até ao céu, até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Louvado seja o nosso Deus. Jesus Cristo era um mestre de mão cheia, um professor perfeito, absolutamente dedicado e santamente preparado. Então Jesus, que teve inclusive experiências na região de Tiro e Sidom, aquele caso da mulher cananeia, muito claro e clássico do Evangelho, Jesus sabia, por experiência pessoal, vivenciada, que havia naquela área, entre aquele remanescente dos sidônios, dos tírios, a capacidade de reconhecer a graça, recorrer ao Senhor pedindo socorro. Aquela mulher recorreu ao Senhor Jesus. E Jesus fazendo
o seu ministério acontecer de uma forma profunda em Corazim, em Betsaida, a cidade de André e de Pedro, e em vários lugares. Na verdade, em toda a nação, todo o território de Israel recebeu a visita de Jesus, do deserto aos lugares mais bem frequentados. E ele começa com este lamento sobre Corazim e Betsaida. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom tivesse sido realizados os feitos que foram realizados em ti, nas duas cidades, em Corazim e em Betsaida, Tiro e Sidom, conforme o pensamento de Jesus aqui, Tiro e Sidom, a exemplo de Nínive e outros lugares que receberam a palavra, teriam se consertado, teriam se arrependido, teriam sido poupados. Então, a primeira lição é que havia, na experiência de Jesus, uma mulher cananeia, remanescente daquele povo, que creu maravilhadamente em Jesus e se humilhou profundamente. Ele disse, ele elogiou, ele reconheceu e disse: nem em Israel encontrei tanta fé. O segundo aspecto deste ensinamento de Jesus são os diferentes níveis de juízo. Ele diz, no versículo 14, portanto, para Tiro e Sidom, é sempre bom lembrar que eram duas cidades-estado na região do Líbano atual. E o Senhor Jesus diz, para Tiro e Sidom haverá menos rigor, menos castigo, menos terror na prestação de conta final, chamado de juízo, do que para Corazim e Betsaida. A outra cidade da Galileia que foi palco do ministério de Jesus foi Cafarnaum. Cafarnaum, Jesus Cristo morou em Cafarnaum. Jesus queria e precisava de um lugar neutro. Ele não devia e não podia comprometer sua família, além da impropriedade pelo fato de Nazaré não ser cidade marítima. Estas outras eram no lago de Genezaré, ou no lago, no mar da Galileia. Então Jesus precisava do espaço dele. E ele morou em Cafarnaum. A luz de Jesus brilhou em Cafarnaum. Cafarnaum, ou Capernaum, que era uma espécie de capital da área da Galileia, pela importância. Jesus diz, e tu, Cafarnaum, que te elevaste até ao céu, orgulho de Cafarnaum, até ao inferno serás abatida. O orgulho ou a arrogância que precede a queda seria terrível para Cafarnaum. E Jesus reconhece que Cafarnaum sofreria
grave consequência do seu orgulho sem fundamento. Não existe razão para ninguém ser orgulhoso. Imagina uma cidade, por causa do seu histórico cultural ou as atribuições políticas a ela atribuídas. Então Jesus fala do juízo que Cafarnaum sofreria. E ele sentencia a transmissão da verdade santa. Quem ouve a voz, ouve a mim. Quem rejeita a voz, rejeita a mim. Quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. O ensinamento de Jesus. Por quê? Porque Cafarnaum, Betsaida e Corazim seriam tão sumariamente condenadas pela rejeição. E Jesus diz: quem rejeita a mensagem que vocês transmitem, rejeita a mim que autorizei a transmissão. Quem rejeita a mim, rejeita o Pai que me enviou para transmitir. É uma coisa maravilhosa a harmonia no ensino de Jesus. E, para concluir, chegam os 70 que tinham ido na missão. Eles voltaram com alegria, dando um relatório ao Senhor Jesus. Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitaram a nós. Pela autoridade do teu nome, até os demônios fugiram. Pela autoridade do teu nome, nós tivemos a autoridade sobre os demônios. Aí o Senhor Jesus diz para eles: eu via Satanás perturbando. Satanás queria arruinar a missão de vocês. Eu via Satanás como um raio cair do céu, descer das alturas. Como um raio cai, assim Satanás se jogando contra a obra dos discípulos de Jesus. E Jesus assegura neste último versículo, o versículo 19, Jesus assegura a eles que a missão será sempre uma missão vitoriosa. Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, toda a força do maligno. Nada vos causará dano algum. Uma mensagem de Deus para nosso coração, falando sobre rejeição e consequências. Diferentes níveis de condenação. E a condição absoluta daquelas cidades: não ter desculpas. Corazim, Betsaida e Cafarnaum não teriam desculpas no juízo. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ensine, nos ajude a acreditar e a buscar a santa direção sem perder a oportunidade. Eu vou voltar a interceder pelos meus velhinhos. São muitos idosos que não congregam. Idosos que iam só, filhos ímpios ou sem filhos.
Os idosos que iam sozinhos enquanto conduziam suas vidas, enquanto dirigiam suas vidas, ainda tinha saúde, ainda tinha visão, ainda tinha os movimentos. Envelhecem e ficam como quem não precisa, fica aí, não precisa nada mais. E é muito triste, porque se a vida do idoso, com suas limitações ou deficiências, pesarosa, ele podendo interagir na casa de Deus com os irmãos, ver os irmãos, conversar, se distrair e interagir com as pessoas, imagina o idoso só, em casa, com suas limitações e muitas vezes, hoje em dia, cada um no seu mundo, cada um literalmente no seu quadrado, um celular, um smart, um iPod e vai podendo. E velhos danem-se. Velhos, na grande maioria dos casos, só serve para patrocinar a vida dos novos. Respeito, em muitos casos, não tem, só exploração. Na hora que o velho precisa, não tem com quem contar. Então vamos orar por eles. Eu entendo disto. Ainda não sou tão velho, mas acompanho desde há muitos anos meus velhinhos. Bendito Deus, Senhor do céu e da terra, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos pela salvação, agradecidos pela tua bondade, Senhor. Te louvamos, meu Senhor, pelo teu muito amor revelado em Jesus Cristo. Querido Senhor, abençoa a tua igreja, guarda os teus servos na cidade, no interior. Manifesta o teu poder, Senhor, na vida da igreja. Agora te apresentamos os idosos. Ó Senhor, eu te louvo pela vida dos meus irmãos. Eu te louvo, Senhor, pelos meus velhinhos, Pai. Te agradeço por aqueles que convivíamos, ó Pai, até serem colhidos ao descanso eterno. Eu te louvo, meu Senhor, pela vida deles. Tu conheces, Senhor, e sabe o meu coração, o meu amor e a minha lembrança, Senhor, dos meus velhinhos em vários municípios aqui, as minhas visitas para estar com eles. Querido Senhor, te louvo e te agradeço pelos idosos na tua casa, que foram meus ajudadores em muitos casos, foram ajudadores, estiveram comigo, me ajudando, meu Senhor, até mesmo financeiramente do trabalho. Deus fiel, abençoa e guarda, Senhor, os que estão conosco ainda, e guarda as famílias daqueles que foram para a pátria celeste. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!